Vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Aí tá. Vai dizendo se já tem gente entrando pra gente dar o boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live, a gente está aqui hoje. E hoje a live é muito especial, porque a gente está com um convidado. A gente sempre fala que a medicina ela se complementa dentre as suas diversas especialidades. E hoje está aqui conosco o Dr. Jaime Rocha, infectologista, para falar um pouco da importância de se preparar antes da cirurgia, antes de acontecer uma eventual infecção, numa cirurgia, mesmo na cirurgia plástica, que é uma cirurgia programada, que é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia estética, pode também acontecer casos de infecção. A gente se prepara muito bem às vezes, e às vezes tem as intercorrências, mesmo com o devido preparo, e ter que ser encaminhado para o infectologista. Tem várias perguntas que já foram enviadas, as pessoas podem continuar encaminhando outras perguntas, que o doutor está aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas das pessoas aí de casa. Não é isso aí? É isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu gostaria de apresentar primeiro o Jaime, que é meu amigo, é meu colega de turma, é o aluno número 1 da nossa turma de medicina, isso é verdade, ele foi o melhor aluno da turma. E o Dr. Jaime Rocha, que é doutor em infectologia, é professor da Pontifícia Universidade Católica e é um grande colega que, em momentos que a gente eventualmente precisa, ele está para nos dar toda a orientação. E o que a gente quer hoje trazer para vocês exatamente um pouco da visão do infectologista relacionado à cirurgia. Perfeito. Vai ser um prazer falar com vocês e discutir, tirar todas as dúvidas, porque realmente é um prazer tentar evitar problemas. É isso aí. Perfeito. Sempre a informação, a fonte de informação com uma pessoa especialista é a mais importante. Google está aí para ajudar muitas pessoas a fazerem pesquisa, mas nada como uma conversa pessoal com um médico, né? Vamos começar com algumas perguntas aqui para iniciar o tema, né, de infecção e prevenção. Doutor, explica pra gente qual é a diferença entre pus e secreção. A paciente viu algo amarelo, isso já é sinônimo de infecção? As pessoas sempre se estressam, sempre que vê qualquer aguinha, qualquer líquido, qualquer amarelinho, isso não é sinônimo de infecção. O corpo tem que criar uma reação para cicatrizar um corte, a colocação de uma prótese ou qualquer cirurgia que seja. No caso específico de cirurgias que têm implantes, sempre haverá uma ocupação de um espaço. Isso vai deixar sempre essa cicatriz mais tensa, o corpo tem que criar uma cola mais especial chamada fibrina, que é esse amarelinho que às vezes forma. É muito comum ter líquido, porque o corpo sempre ocupa os espaços vazios com líquido, e isso não é sinônimo de infecção. O Adel com certeza vê isso todo dia, a pessoa se estressa com isso, chegam a procurar um infectologista perguntando o que é infecção, mas não é todo sinal. É um dos sinais que pode compor, mas tem que ter os outros, a febre, o vermelho, a dor, o mal-estar, a cirurgia começar a abrir mais, daí mudou a conversa, aí mudou totalmente o padrão. Senão é somente os cuidados habituais que vai evoluir super bem. Eu acho até que já era até uma conversa nossa antes da gente começar a live, que é muito comum. A plástica, por si, ela tem uma característica de exigir grandes descolamentos de Isso pele. mesmo. Então, às vezes, a gente faz um descolamento grande, como se fosse aqui na mama, abre inteiro, faz o que tem que fazer por dentro e fecha. Então, existe uma dificuldade do sangue, às vezes, chegar na cicatriz e, porventura, algum pedacinho da pele, ele sofre uma epiteliólise, que é a morte da camada mais superficial da pele, alguma coisa, e isso começa a aparecer um amarelinho, que é essa fibrina. E vamos lembrar já que pus é líquido, né? Pus escorre. A fibrina, ela não é líquida, ela é um tecido fibroso, então o tecido que ele está amarelo, ele não sai. Às vezes está um pouquinho vermelhinho em volta. E do mesmo modo, já me falou um negócio muito interessante. A febre, o calor, quer dizer, um sintoma isoladamente, porque febre também. A pessoa tem febre, ela associa imediatamente a infecção. Não. É lógico que qualquer sinal ou sintoma, a gente sempre fala para o paciente, você tem que procurar o seu médico, o seu cirurgião. Perfeito. Na eventualidade de ele não conseguir contato com ele, normalmente tem alguma pessoa da equipe dele com quem você consegue falar e tentar sanar as dúvidas. Lógico que o WhatsApp, o telefone tem facilitado a distância, essas pequenas lesões, mas o ideal é que o paciente seja visto pessoalmente pelo médico. Você comentou uma coisa importante do WhatsApp, a gente cada vez mais recebe foto de lesão. Então as pessoas têm que ter uma intenção bem clara da foto, porque a gente não está vendo 3D na foto,
A gente não está vendo um filme, a gente está vendo uma foto. Então é muito diferente a gente ver pessoalmente. Então a gente pode dar uma opinião baseada no resto, mas sempre temos cuidado com não isso. Substituir, né? Não Lembrar substituir. que a presença do médico, Exatamente. o exame do paciente pessoal, mesmo que o paciente é um todo, ele não é um Exatamente. pedaço do corpo, né? Ele nunca vai ser substituído pela... Perfeito. Eu não digo, né? Mas até hoje É. não foi substituído Por pela enquanto não. tecnologia. Ainda bem, né? Estamos trabalhando Perfeito. ainda. Gente, então, primeira dica. Tem uma ferida, parece que é infecção, tá um amarelo. Não tire tua dúvida na internet. Vá com um médico. Vá ver o teu cirurgião. Mandou uma foto pro cirurgião ou pro médico infectologista. É difícil para ser avaliado com firmeza, com clareza, com certeza absoluta o diagnóstico por imagem. Tenta vir pessoalmente conversar com o médico. Nada como se proteger e ter uma conversa pessoal com o médico, tá? Vamos lá, segunda pergunta. Sempre que minha ferida tiver uma coloração amarela, então não é sinônimo de infecção. Não. Tá? Até porque uma outra coisa que as pessoas têm que lembrar é que a taxa de infecções é muito baixa, o risco é muito baixo. Nós estamos falando da ordem prótese de mama de 0,1%, no máximo 1%. Então, matematicamente, vai acabar acontecendo com o melhor cirurgião do mundo. Você pode operar onde você quiser, na China, no Japão, nos Estados Unidos, Europa, com quem você quiser. Matematicamente, pode acontecer mesmo tomando todos os cuidados. Só que é um percentual muito, muito pequeno. Então, a grande maioria das vezes não é significativo, não é importante. Perfeito, perfeito. O doutor recomenda o uso de antibiótico a nível profilático no pré-operatório de uma cirurgia plástica? De forma alguma. O que acontece, as pessoas tentam substituir cuidados básicos com antibiótico. O antibiótico é uma ferramenta preciosa para matar uma infecção estabelecida ou fazer prevenção num momento precioso que é na hora da cirurgia. Se você tomar antibiótico muito antes, o que vai acontecer? Você vai trocar suas bactérias sensíveis por bactérias resistentes. E quando você tiver uma infecção, esse antibiótico que você poderia usar já não vai funcionar mais. Então, o uso de antibiótico gera resistência. Por isso, ele deve ser usado somente no momento correto. E lembrar que antibiótico profilático em cirurgia é uma dose de antibiótico que é feita na veia do paciente imediatamente antes da cirurgia. Isso mesmo. É uma dose. Então, às vezes, as pessoas confundem. Existem protocolos. Não, meu médico mandou tomar, eu operei tomar antibiótico por 3 dias. O meu médico mandou por 5%. Quer dizer, são todos protocolos empíricos. Você não quer saber nem depois. Isso me dá uma alegria, porque tem muito especialista por aí que, eu acho que... Não, fico mais seguro. Eu fico mais seguro. Também só vai fazer mal, porque não diminui a taxa de infecção e gera resistência. É isso que acaba acontecendo. Então, esse desejo de tomar antibiótico que os pacientes têm tem que cair por terra, só com indicação. Só com indicação. Traduzindo assim, quando você toma um antibiótico, ele vai para o teu sangue e vai matar todas as bactérias no teu corpo. Entendeu? E não é na tem cirurgia. Bactéria no corpo. Tem Tá bactéria em tudo que você está vendo aqui tem nós bactéria. temos bactéria no corpo. Graças a Deus, senão a gente não ia estar aqui, né? Se pegar um microscópio agora e olhar nossa pele, vai ter bactéria. Isso. E esse é um outro problema. Voltando para aquele caso do pouquinho de líquido, se essa pessoa passar um cotonete e mandar para análise, pode ser que ache bactéria. E isso não significa também infecção. Porque se eu passar um cotonete na minha mão agora, eu vou achar bactéria e não necessariamente é uma infecção também. Perfeito. Então tudo isso tem que ser analisado no contexto. Então é muito criterioso avaliar uma infecção. Por isso a necessidade sempre de ter um especialista, não opiniões aleatórias, né? Então, sem recomendação de antibiótico a nível profilático no pré ou no pós-operatório. Então, não tem indicação, não usa antibiótico. O que é suave nasal? Essa pergunta, eu confesso que fui eu que elaborei. Porque é quando pega... Doutor, explica o que é o suave nasal e para que serve. Quando que o médico tem indicação? Porque às vezes o paciente vem e fala, eu quero um suave nasal. Quando é efetivamente a recomendação de solicitar no pré-operatório para uma paciente? Como a Del estava colocando, todos nós temos bactérias. Ninguém tem dúvida que nós temos bactéria na boca, no intestino. Então, elas vivem em paz com a gente. Cerca de 30% das pessoas podem ter bactérias no nariz. Tá? Só que essas bactérias do nariz, se for o Staphylococcus aureus presente, aumenta a chance dela vir a ter uma infecção. Ter uma bactéria no nariz não é igual a ter uma infecção no nariz, ter uma infecção na cirurgia. Mas a pessoa colonizada, que é quando a bactéria mora em paz, tem mais chance de fazer infecção, principalmente em cirurgias de grande porte e com implante de materiais. Então, grandes estudos mostraram que você fazer um swab, que é um cotonete, que vai no laboratório, ele passa um cotonete no nariz, manda para análise, para ver se você é colonizado, antes de cirurgias de prótese de joelho, prótese de quadril, cirurgia de implante de coluna, cirurgia de implantes mamários, as grandes cirurgias com implante, descolonizar o paciente positivo é uma das medidas a mais para reduzir a infecção.
assim como lavar a mão, assim como cuidar, assim como ter uma boa nutrição, assim como escolher um cirurgião habilitado pela sociedade. É um conjunto de medidas para reduzir a taxa de infecção. Então, uma a mais que estamos fazendo nos últimos anos é colher o suave nasal no pré-operatório de cirurgias de grande porte com implante, para descolonizar quem for positivo. E como que faz essa descolonização? A descolonização, você achando o Staphylococcus aureus, você vai orientar o paciente uma pomada. Essa pomada... Cirurgias de grande porte, o paciente veio colonizado. Os pacientes que trabalham em hospitais, a gente entende que elas já são predominantemente colonizadas? Tem um cuidado a mais ou não? O paciente que usa antibiótico prévio ou o paciente que frequenta ambientes hospitalares, ele tem mais chance de ser colonizados por bactérias resistentes. Mas mais chance é igual jogar na Mega Sena com mais cartões. Você tem mais chance de ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar. Sim. Ainda assim, a maior chance é não ganhar na Mega Sena. Então, mesmo a pessoa colonizada, a maior chance é não ter infecção. O mais importante para evitar uma infecção cirúrgica é a técnica cirúrgica. É um bom cirurgião, uma boa indicação e uma boa cirurgia. Isso é o mais precioso de tudo. O antibiótico no momento certo, igual o Adel colocou, só naquele momento, e os cuidados gerais da paciente. Então, dentro de um ambiente seguro, com um médico responsável, com um ambiente liberado e autorizado pela vigilância sanitária, centro cirúrgico, com todo o sistema de desinfecção, o risco é baixo. Com certeza. Mesmo com pacientes... E só lembrar que por mais que existam todas essas medidas, nunca o risco vai ser zero. Não. Ele é baixo, mas ele sempre vai existir. E é importante colocar isso que você está dizendo, Adel, o risco nunca é zero. Todas as medidas, suave, todos os cuidados. O risco nunca é zero se for hospital, se for clínica. O que muda são taxas diferentes em serviços diferentes. Então, o que você tem que procurar é realmente saber se aquele hospital, aquela clínica tem todas as vigilâncias, certidões, os cuidados, as taxas, os controles, todos esses cuidados. E daí você está escolhendo um lugar que tem menos chance de acontecer. E você tocou num assunto importante agora eu vou comentar. Essa história de cirurgia em clínica e hospital, do ponto de vista do infectologista. Se você não precisa de uma UTI, nós favorecemos as clínicas. Por quê? Porque é um ambiente de mais alta rotatividade e, teoricamente, com uma menor taxa. Tá? Porque os hospitais... o hospital é um ambiente sujo de muita infecção. Não é isso. Tá? Os hospitais acabam sendo um ambiente realmente de paciente imunossuprimido, de transplante, de outras coisas que facilita pacientes permanecerem e terem mais bactérias. Circulação permanente de bactérias mais resistentes. Mas você está dizendo então que se eu for no hospital eu vou ter uma infecção? Não. Quer dizer que se eu for na clínica eu não vou ter infecção? Também não. Exatamente. Se você pegar uma clínica que tem altas taxas de infecção, 1000 vezes ir para o hospital. Então, você pegar um hospital que tem altas taxas, eu estou falando num ambiente perfeito, em que a clínica se dedica somente a cirurgias limpas. Suas taxas são super baixas ou perto de zero. Provavelmente você tem um risco menor. Só que daí tem que olhar o risco das outras coisas. Você é uma paciente idosa, risco cardíaco, trombose, infarto, diabetes. Opa, talvez eu precise de UTI no pós-operatório. Essa mulher também tem direito, esse homem também tem direito de cirurgia plástica. Né? Mas daí talvez eu precise do resto das equipes que estão no ambiente hospitalar. Essas são coisas diferentes. Perfeito. Paciente que recorrente faz uso de antibiótico, seja porque tem problema de faringite, ou seja porque tem problema de infecção urinária, essa comunicação dessas informações ao médico cirurgião são importantes para que o médico conheça um pouco mais do histórico e se prepare em termos de infecção? Sim. O paciente que faz uso de antibiótico nos últimos 3 meses antes de uma cirurgia, a gente eventualmente poderia até mudar o esquema de antibiótico profilático no momento da cirurgia. Perfeito. Tá? Então, assim, o paciente que tem alergia, a gente pode ter que mudar, o paciente que está grávido, a gente pode ter que mudar, mas o paciente que tem infecções recorrentes pode fazer a gente também mudar o esquema de antibiótico profilático. Porque o objetivo do antibiótico profilático é, no momento do corte, eu ter uma dose alta de antibiótico circulando para proteger essa pele. Qual antibiótico? O que pega as bactérias que esse paciente tem. Então, se esse paciente toma antibióticos, ele talvez tenha bactérias mais resistentes. Perfeito. Uma cirurgia. Então, não é mais o caso da paciente que tem infecção urinária, nem o paciente que toma antibiótico recente. Mas ela fez uma cirurgia há pouco tempo. Seja uma cirurgia de quadril, seja uma cirurgia da orelha, ou fez uma laqueadura e depois quer fazer uma cirurgia plástica.
Quanto tempo tem que ter, é recomendado ter de intervalo entre uma cirurgia e outra para evitar infecções cruzadas, né? Não sei se pode ser chamado assim. Não existe um tempo mínimo ou máximo a ser procurado. O que acaba acontecendo é o paciente que for colonizado por uma bactéria, ele habitualmente fica colonizado de 6 meses a 1 ano. Ah, então eu estive no hospital, quer dizer que eu não posso fazer uma cirurgia pelos próximos 6 meses a 1 ano? Não. Quer dizer que você, no seu pré-operatório, ao conversar com o médico, ao conversar com o anestesista, eles vão falar o seguinte: você talvez eu mereça mais o suave, você talvez eu deva mudar o antibiótico profilático. Mas você pode fazer já na sequência, desde que você tenha condições clínicas. Se você passou por uma cirurgia, talvez você esteja com anemia, que é um fator de risco. Exatamente o que eu ia falar. Exatamente. Tem relação. Você pode fazer uma cirurgia, teoricamente, no dia seguinte Exatamente. da outra, né? Exatamente. Mas tudo é uma questão de bom senso, né? E os casos daí são individuais, né? A gente sempre fala, cada paciente é um paciente. Exatamente. Cada caso é um caso, seja do Exatamente. ponto de vista do infectologista, seja do ponto de vista do cirurgião. Perfeito. Uma cirurgia gasta energia para cicatrizar aquele joelho, aquele quadril, aquela prótese. Sim. Então, você vai gastar uma outra energia, é bom que esse paciente já tenha reconstituído essa energia, recuperado para poder fazer de novo. Perfeito. A gente sabe que a tecnologia está avançando e com isso a medicina também avança. E vem novos dispositivos, tecnologias que vendem a ideia de que estão minimizando as chances de ter infecção. Um desses dispositivos, inclusive agora recentemente a gente passou a fazer uso para o uso de colocação de implante mamário, de prótese, é o Kellerfone. O doutor, do ponto de vista de infectologista, porque o produto é vendido, a empresa que vende sempre vende uma lista de benefícios que esse produto traz. Você acredita efetivamente que o uso do Kellerfone, por dispensar ou minimizar o contato externo, seja do dedo do cirurgião ou da luva do cirurgião, ao implante e esse implante no corpo do paciente, isso vai diminuir os riscos de infecção? Posso só fazer um adendo aqui? O funil de Keller, né, o Kellerfone, é o seguinte, primeiro, ele é como se fosse aquelas bisnagas de confeiteiro, é um plástico na forma de um funil, que obviamente isso foi estudado e graduado, na qual você coloca a prótese na boca maior do funil, e como a prótese ela é muito maior do que a incisão que a gente não faz incisões grandes, a gente faz incisões cada vez menores para colocar a prótese. Se eu não usar o funil, eu vou empurrando a prótese e isso vai raspando a pele ali. Isso acaba esfolando e tirando a camada mais superficial, jogando células para dentro do espaço onde vai ficar a prótese. E isso tem sido associado, inclusive, com o aumento da contratura da cápsula da prótese, que é aquele endurecimento, seria uma forma mais ou menos de rejeição. Então, com esse funil, você coloca a prótese de um lado, você passa o funil e você deixa a abertura pequena para dentro. Então você aperta, como o confeiteiro faz, você aperta a prótese de um lado e ela migra para dentro sem ter esse contato, sem ter esse atrito com a pele e sem ter tanto contato também com a mão do cirurgião. Então só para explicar o que é o funil de Keller. Perfeito. Agora, passa para... O que acaba acontecendo, que como nós estamos falando de uma situação de baixo risco, para você mostrar que você reduz qualquer coisa numa situação rara, é sempre difícil. Então não existe prova científica final de que isso traga um super benefício. Agora vamos para a teoria. A teoria diz que se você tem menos contato com a pele, se você não atrasa a cirurgia, se você acelera a cirurgia, qualquer coisa que acelere a cirurgia, qualquer coisa que reduza a exposição ao ambiente, qualquer coisa que reduza sangramento, qualquer coisa que reduza a incisão, vai naturalmente ajudar e contribuir a ter uma taxa menor. Então, em teoria, deve ajudar sim. É uma técnica a mais para ajudar. Agora, não adianta nada você lançar a mão de uma técnica dessa e falhar em outras técnicas. Perfeito. Então, o cirurgião não ter lavado a mão, o corte ser errado, os pontos serem mal feitos, a anestesia ser errada. Então, não dá para nunca pôr a responsabilidade da infecção num único, ou evitar a infecção num único item. É sempre a soma de itens. Multifatorial, né? Multifatorial. Deve ser muito difícil julgar uma infecção, né? Aí você que chegou num ponto que eu queria comentar. Muitas vezes as pessoas procuram infectologista e já vêm armadas assim num preconceito, seja do amigo, do vizinho, da mãe, da avó, da tia, porque ela pôs uma prótese de joelho, infeccionou, de quadril, infeccionou, fez uma cirurgia cardíaca, infeccionou, uma prótese de mama, infeccionou, e ela tem certeza que alguém tem culpa. Tá? Existe uma diferença muito grande entre infecção hospitalar e culpa. Por quê? Primeiro, culpa, você já pressupõe uma intenção da pessoa. Perfeito. A pessoa lá estava com a intenção, na verdade, de te ajudar a resolver um problema que você procurou ela para ajudar. Segundo, que pressupõe um erro. Então, para você documentar um erro, você tem que ter buscado outras informações. Você estava com um cirurgião plástico habilitado, certificado?
Você estava numa clínica certificada, você recebeu os antibióticos preventivos, você fez o pré-operatório correto, fiz. Está na matemática. Ah, tá. Às vezes acontecem falhas do próprio paciente no pré ou no pós-operatório. Que não são visíveis aos olhos de quem... Exatamente. Do médico ou até da mãe. A higiene que ele vai ter no pós-operatório, a forma com que ele vai tomar banho, a forma com que ele vai fazer o curativo. No pré-operatório, cada vez mais a gente fala para os pacientes não usar as Gillette, os pacientes passam Gillette e um monte de coisa. Então assim, isso tudo aumenta a chance e as complicações. Ele também, o paciente não queria fazer mal para ele mesmo. Perfeito. Mas então, diferente da pessoa imaginar o seguinte, ele pôs uma prótese infectada dentro de mim. Sim. Isso teria que ser uma falha grave da indústria, Sim. da distribuição, da manutenção. Poderia acontecer? Poderia acontecer. Tem recall de prótese de joelho, de marca-passo, de prótese de mama, por vários motivos no planeta, porque é uma produção difícil. Mas daí o bom cirurgião sabe, está acompanhando isso, está atento nesses, quais são as melhores marcas, quais são as boas próteses. Então, é uma soma de coisas. Explicar para um juiz, porque às vezes a gente é chamado até para o juiz, falar, seu juiz, fez todas as medidas e aconteceu, não existe culpa, é muito difícil da pessoa entender. Até para um juiz entender, porque ele se põe na posição do leigo ali. Não há intenção de causar esse mal. Para não haver essa intenção e caracterizar imperícia, imprudência, negligência, o paciente tem que ter feito a parte dele também. Ele tem que ter tomado os cuidados recomendados no pré, os cuidados recomendados no pós, ter procurado uma pessoa habilitada, mesmo se for habilitada, que está experiente, que está fazendo. Quantas você faz? Quantas você já fez? Então, uma coisa é você, algumas é bem delicado. Então, a experiência faz diferença em tudo isso. Tudo isso soma-se. E às vezes a gente se depara com casos de que a distância do ato cirúrgico, a paciente operou hoje. 1 ano depois a paciente procura o cirurgião e está com uma extrusão de prótese e fala, estou com uma infecção. É muito difícil relacionar um caso desse a uma infecção tanto tempo depois, né? Quanto tempo após? Aí você teria que ter mais relatos da história, né? Porque assim, se ela colocou essa prótese e nunca ficou boa e 1 ano depois teve a extrusão, talvez tenha sido. Sim. Agora, ela com essa prótese chegou a ficar boa, ficou ótima, maravilhosa, e agora aconteceu, pouco provável. Difícil, né? Então, toda vez que você implanta um material, para fins de definição técnica, atualmente usa-se 30 dias. Já se usou no passado até 1 ano como limite, mas isso é uma definição. Se eu for na casa de alguém que está ouvindo a gente e lá eu fizer uma infecção, peguei gripe, isso chama infecção hospitalar da casa dessa pessoa. Tá? É culpa dessa pessoa? Não. Agora, se a casa dela, ela não limpa o banheiro, não limpa a casa, opa, começou a ter coisas que facilitam. Animal de estimação, sujeira. O animal de estimação é uma coisa bem interessante, sabe? Porque no próximo a gente vai vai chegar lá. Eu ouvi falar que existem infecções endógenas de dentro do nosso corpo e infecções exógenas que vêm de fora. Nisso tem um animal de estimação que todo mundo fala. Nós, por recomendação e até talvez por exagero, agora o doutor pode esclarecer pra gente. A gente pede para que a paciente evite ficar próxima de animal de estimação, especialmente se esse dorme na cama onde ela vai ficar ou circula pelo ambiente onde ela vai passar, para evitar a chance de infecção. O que o doutor acredita, como que o doutor vê um animalzinho de estimação em relação ao pós-operatório de uma cirurgia? Eu, normalmente, para os pacientes, eu recomendo que o animal não faça um curativo. Tirando isso, não, brincadeiras à parte. Sim, porque as pessoas, é claro que a gente fala de animal de estimação, tem aquela pessoa que tem um cachorro, um gato, e a casa é super bem cuidada, e o animal sobe na cama às vezes, ou dorme lá, e o animal é mais limpo que a maioria das pessoas. Tá? Agora, tem aquela pessoa que tem 200 cachorros, 300 gatos, um passarinho, um porco, tudo isso. Eu sei. Então, essa pessoa, é pouco provável que a condição de higiene da casa como um todo vai conseguir ser mantida. Não dá conta de manter, né? Exatamente. E ela está operada, então ela não vai conseguir cuidar ainda mais desse animal, ainda mais dessa higiene dessa casa. Tá? Agora, do ponto de vista técnico, se essa ferida está fechada e na hora do curativo tem-se todos os cuidados de higiene de mãos antes, higiene de mão depois, o cuidado com o curativo, fechou, tá de roupa, em teoria, o animal, o que ele pode causar é um trauma pela pancada, levando a hematomas, e hematomas facilitam também a infecção. Então, você está falando de um cachorrinho desse tamanho, você está falando de um dálmata. Então, o bom senso impera nesse momento. Como regra geral, poucos animais e uma condição de higiene adequada não vai trazer risco.
Mas a gente sabe de pacientes que davam uma ferida para o cachorro lamber. Porque ele vê o cachorro se lambendo e diz que isso ajuda a cicatrizar. Eu sei, isso assusta. Mas não é um, não é dois que eu já vi e não era de baixo padrão social, econômico, cultural. Entendeu? É lenda urbana, sabe Deus de onde tirou essa teoria. Então, não se cuidou. Como regra geral, eu brinco com o paciente nesse momento, porque o paciente normalmente quer estar com o bicho, né? Peço para manter uma certa distância e na hora do curativo, daí não tem conversa, porque senão o animal sobe naquela hora e daí é claro que vai trazer uma infecção. Mas não precisa ser tão exagerado esse cuidado. O cuidado tem que ser com a casa como um todo, não só pelo bicho. Da limpeza. Exatamente. Um pouquinho antes, o doutor falou sobre depilação. Nós também recomendamos para evitar a depilação com menos de 10 dias que antecedem a cirurgia. Fala um pouquinho da importância da depilação, seja com cera ou gilete, ou existe algum método que seja mais eficaz, que evite a infecção? Fala um pouquinho disso, por favor. A gente tem pelo por algum motivo, né? Então a gente tem pelo porque é uma das formas de proteção. E ao raspar, você está tirando uma proteção e você está tirando a camada superficial também e trazendo bactérias que estão um pouquinho mais fundas. Então, a hora que você passa uma gilete ou qualquer outro método, ele acaba mudando a flora superficial. E isso, a flora são as bactérias, que vivem com a gente. A flora, as que essas estão lá em bactérias paz. que você tem aqui, a tua flora. Isso. Ela nos protege, ela cuida da gente. Então, a hora que você raspa e mexe nela, você está facilitando para quando for fazer uma cirurgia, ter uma flora mais agressiva. Então, se o cirurgião precisar tirar pelos, é ele que tira no dia ou poucas horas ou poucos minutos antes da cirurgia. E habitualmente se tira cada vez mais só com tesoura, só o suficiente para cessar não atrapalhar a cirurgia. Então, nós, para as outras cirurgias, prótese quadril, joelho, essas coisas, também recomendamos 10 dias para não fazer depilação. Em cirurgias que envolvem membros inferiores, a gente pede para não fazer as unhas dos pés também. Porque senão tiram bife. Manicure. Manicure de mão também. Se a cirurgia for envolver qualquer segmento de drenagem linfática, aqui, então no caso de mama, aqui todo esse membro, a gente não faria. Também. 10 dias. Porque ao fazer uma pequena infecção aqui, você tem chance maior de fazer linfonodites, pequenas infecções satélite. Tá? Então, a gente prefere evitar esse tipo de cirurgia. E tem outra coisa, né? A pessoa às vezes faz uma depilação e encrava um pelo. Isso. Encrava. E aquilo ali é um microabscesso, né? Uma coleçãozinha de pus daí, né? Exatamente. Exatamente. E é bem no local que você tem que cortar, que você tem que incisar e daí você espalha. Então, realmente, essa parte da retirada do pelo, no dia da cirurgia, no nosso protocolo é fazer imediatamente antes de entrar no centro cirúrgico. Perfeito. Até para não ficar pelo no centro cirúrgico. Perfeito. Né? E a gente já chegou a cancelar a cirurgia de próteses, outras próteses, porque o paciente foi lá, depilou tudo, chegou lá, o cirurgião foi abrir, estava cheio de pústulazinhas, pontinhos de pus. Cancela. A cirurgia é eletiva. Não Perfeito. tem por que Já correr cancelei a risco. abdominoplastia por causa disso. O paciente vai ficar bravo com você, mas você está fazendo isso pro bem dele. Pro bem dele. Exatamente. Bem isso, você vai fazer uma abdominoplastia. Os pelos estão tudo encravados. Cancelando cirurgia por O que causa o paciente da tem que limpeza do entender umbigo, que quando eu programo uma cirurgia, o paciente programa a vida dele. Mas o médico, a equipe cirúrgica também programa a vida para estar atendendo aquele paciente. Exatamente. Então, quando o paciente chega num dia e a gente tem que cancelar uma cirurgia, seja porque o pelo encravou, ruim pra seja todo mundo. porque deu uma alteração da pressão, a pressão subiu, alguma coisa, a gente sempre vai preservar a saúde do paciente e vai ter que, infelizmente, cancelar a cirurgia, porque no nosso caso, que são cirurgias eletivas, o bem maior sempre vai ser preservar a saúde e minimizar as complicações, nunca evitar completamente. Perfeito. Não tem como. Indo na área da manicure, alongamento de gel, aquelas unhas de porcelana, aumenta a chance de infecção? As unhas de porcelana, os implantes de uma forma geral externos, ele aumentam colonização por bactérias gram-negativas. Tá? Então, assim, se essa pessoa fosse um profissional da área de saúde, ela seria proibida de trabalhar ou teria que tirar a unha, porque aumenta a chance dela vir a transmitir. Como ela vai fazer o cuidado dela mesmo no pós-operatório, em teoria ela tem mais chance de ter uma infecção por outras bactérias. O ideal seria que, se ela quiser manter isso, outra pessoa vai ter que cuidar da ferida dela, ou se ela vai cuidar, e provavelmente ela vai cuidar que ela tire. Tem que entender que embaixo da unha é um santuário de bactérias. Ali, né? Elas estão protegidas ali. Então, você tendo a unha maior, você vai ter mais bactérias. Depois, as unhas de porcelana, uma delas, pelo menos, você vai ter que tirar. Para cirurgia, para poder botar o oxímetro, que é aquele aparelho que mede a oxigenação do sangue.
Então, se puder evitar, Já é uma coisa a menos para a gente se preocupar. E esmalte? Usa de esmalte? Não usa de O esmalte para esmalte? pontos de infecção não faz diferença, mas tem isso do aparelho. Tá. O esmalte também vai impedir o sinal do oxímetro. Uma paciente escreveu assim, troca de curativo tem risco de infecção? Sim. Então, toda troca de curativo é a hora que a paciente tem que ter mais cuidado, seja Sim. ela ou a pessoa que está cuidando. Exatamente. Recomendados cuidados básicos, lavar a mão, Lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Sempre. álcool, Álcool aonde? passar Na mão? depois, antes de... Se a pessoa lavar com água e sabão, é equivalente a passar álcool. Tá? Então, assim, se a pessoa está com a mão limpa e que ela não enxerga nada, usar álcool ou usar água e sabão é a mesma coisa. Se ela tem qualquer coisinha, se ela tossiu na mão ou se tem qualquer sujeirinha, água e sabão é melhor do que álcool. Os dois métodos têm que ser feitos de forma correta. Tá? Então, com água e sabão, você deve fazer toda a espuma na palma, no dorso, entre dedos, ponta do dedo, punho, dedão. Senão, a gente lava a mão assim. Sobra todo o 10 dorso. segundos. Exatamente. O álcool também é de 1 a 5 ml e tem que ter fricção no mínimo de 30 segundos, envolvendo todas essas partes da mão. A gente faz um teste em hospital quando a gente está ensinando as pessoas a lavar a mão, que é bem interessante. Você pinta a mão da pessoa com água, com tinta guache. Você veda os olhos dela e manda ela lavar a mão. É impressionante. Quando a pessoa usa a técnica correta, a mão dela sai limpa. Quando ela não usa a técnica correta, a mão dela sai toda pintada ainda, porque ela deixou várias áreas de tirar tinta guache. Um troço que jogou água ali e sai. Então é impressionante como a técnica é importante. Cuidado da mão da pessoa que vai fazer a higiene é o mais importante. Tá? Depois vem os cuidados, é claro, locais orientados pelo médico. Perfeito. Alimentação tem relação com prevenção de infecção? Sim, porque a desnutrição e a carência de algumas vitaminas aumentam a chance. De uma forma geral, a população adulta, saudável, é para não ter nenhuma carência. Mas cada vez mais nós temos uma população obesa e desnutrida. Exatamente. Os bariátricos, os pacientes obesos, que daí acabam sendo grandes consumidores de carboidrato, mas não consomem proteína. A pessoa é grande, mas ela não tem proteína, e a proteína é essencial para a cicatrização e algumas outras vitaminas. Então, a alimentação saudável é o que é necessário. Geralmente, o nosso paciente da cirurgia plástica, a gente procura, claro, né? Claro. Orientar e 20 dias estabilizar, antes, quer dizer... depois. A pessoa está obesa, a gente pede para a pessoa perder um peso antes de operar, para a pessoa ter Obesidade é um fator de risco. A pessoa ter uma condição de vida mais saudável, né? Para obter a cirurgia plástica como uma forma complementar, né? Não como... Exatamente. Não pode botar... Então, o tabagismo é fator de risco para Essa infecção, obesidade é fator de risco para infecção. Então, são coisas que a pessoa pode cuidar dela mesmo antes de uma cirurgia. Então é isso, a participação do paciente é fundamental, é uma parceria, né? Não é só o cirurgião, nunca é só o paciente. Perfeito. Animal de estimação já foi, vamos lá. Se houver uma contaminação, o que deve ser feito? Primeiro passo, procura o médico. Eu não sei o que a pessoa exatamente quis chamar de contaminação nesse momento, né? Estou imaginando assim, talvez uma cirurgia abdominal, ela foi no banheiro, evacuou e sujou. Isso é uma contaminação. Isso é uma contaminação. Vamos pensar a nível de paciente. Se houver Eu acho que ela quer dizer que realmente ela olha a ferida e está vermelho. Tá sujo. A ferida está estranha. Eu acredito que seja esse o sentido. Tá, é porque o termo contaminação pra gente normalmente é alguma coisa que então não deveria ter contato que entrou em contato. Imaginando que a pergunta ela foi olhar e achou, olhando por exemplo, duas mamas. Essa tá vermelha, tá quente, tá diferente, tá vazando um líquido, tá grosso, inchou, tô com dor, e essa aqui tá muito diferente. Ela tem que procurar imediatamente o médico que a operou, tá? Porque pode ser que seja totalmente normal, ela começou a se esforçar e acabou fazendo um pequeno sangramento. Ela pode ter feito esse movimento e daí rompeu um dos pontinhos. Então pode ser que seja absolutamente normal e esperado, o que é a maioria das vezes, mas somente com a avaliação do cirurgião para poder dizer isso. Perfeito. Banho. Nós recomendamos que nossos pacientes tomem banho 24 horas após a alta. Como que um infectologista avalia a questão de médicos que recomendam pacientes que não evitem o banho por 5, 6 dias em virtude da cicatrização? Eu fico sempre... Hoje, olha, já gostava de você, Adel, hoje estou gostando mais ainda. Porque você já não dá antibiótico no pós-operatório e recomenda banho em 24 horas. Esse é um tabu muito grande, realmente, tá? Operou, foi tudo bem a cirurgia, correu bem, os pontos estão bem, está fechado. Em 24 horas está formada a epitelização superficial.
O banho vai evitar sujeiras, outras coisas. De outras É partes a forma mais conhecida de se evitar infecção. É manter a higiene local. Gente, É um dos fatores mais banho. preveníveis, né? Com certeza. Você pode fazer. Com certeza. Você brinca que água e sabão faz mal pro olho e pro estômago. O resto você pode passar à vontade. Não tem Exatamente. problema. As pessoas têm mania de achar que os super curativos, curativos especiais... Não substitui. É a história do médico e do paciente lavar a mão. Nada substitui. é mais eficiente ainda. E é o fator mais prevenível da infecção hospitalar. Quer dizer, se pudesse fazer qualquer coisa, Isso. achar um antibiótico melhor, um curativo melhor, não. O que mais vai diminuir a infecção é a lavagem das mãos. Perfeito. Então a gente usa cola, né? A gente usa para cicatrização, mas mesmo com a cola a gente fala, passe água e sabonete, a cola vai fazer o papel dela, mas o água e sabonete vai fazer a limpeza de regiões que não estão É claro que limpas. pode haver situações diferentes. Eventualmente, cirurgias muito grandes em que o cirurgião perceba que um retalho, alguma coisa, daí ele pode pedir ele pode pedir para aquele caso especial ficar fechado um pouco mais de tempo. Então ele avaliou e fez essa recomendação. Como regra geral, é 24 horas e fim de assunto. E na cirurgia plástica, tem algumas cirurgias que têm a denominação que elas são mais suscetíveis à infecção, porque elas estão localizadas em regiões mais contaminadas, como por exemplo a coxoplastia, que a cicatriz vai até próximo da região pubiana. Implante de glúteo, que a incisão é muito próxima do ânus. Região perianal. Isso aumentaria a chance de infecção mesmo? Mudaria-se a conduta, então, dá antibiótico profilático já ou não? Se acontecer algo... Não muda, isso não muda a conduta de antibiótico profilático, isso não muda a conduta de banho. O que pode acontecer, eu estava imaginando quando eu perguntava de contaminação, até essas feridas. Porque realmente é assim, daí a pessoa, na hora do banho, foi evacuar, não conseguiu, urinou e percebeu que sujou. Ela tem que tomar o banho, tem que limpar e tem que continuar com a técnica de cirurgia de curativo simples. Tá? Então, por que tem um risco um pouco maior? Porque são descolamentos maiores e são áreas mais propícias à colonização por outras bactérias. Então, qualquer uma área mais úmida, né? É uma área mais úmida. Dobras. É uma área que realmente o banho, se a pessoa não conseguir se enxugar e se limpar direito, fizer o curativo adequadamente depois, ela vai estar com toda a água do períneo ali naquela região ainda. Então, desde que ela tome os cuidados são exatamente o mesmo. O que talvez mude a escolha do antibiótico caso, numa eventualidade, o paciente tenha uma infecção. Aí é totalmente diferente. Aí o tratamento muda. Uma paciente escreveu assim, posso operar com anemia? Qual a relação da anemia com o risco de infecção? A gente normalmente não recomenda o paciente de fazer uma cirurgia na vigência de uma anemia se a cirurgia é eletiva. É claro que se for uma cirurgia de emergência, é fim de assunto. Cirurgias eletivas, você tem que tentar descobrir a causa dessa anemia, tratar essa anemia e ir para a cirurgia. Vamos supor que a causa dela seja uma anemia hereditária que nunca vai melhorar. Aí é outra conversa. Aí a gente sabe que ela vai para a cirurgia na condição de anemia e a gente vai ter um cuidado diferente. Hoje, cada vez é mais raro a gente precisar de transfusão. É muito, muito raro a gente precisar de transfusão para cirurgia eletiva. Nem lembro mais também. Até porque se você terá muito, o médico interrompe a cirurgia Isso. Mas uma coisa é que sangrar pouco em quem tem uma reserva e sangrar pouco em quem não tem reserva, a anemia vai só piorar. Além do que, a anemia pode ser um sinal e não ser a doença. E essa pessoa ter uma doença por trás. Ter uma úlcera, uma gastrite, um pólipo, um divertículo, um tumor, qualquer outra coisa. Ela tem que ser investigada e tratada antes de partir para a cirurgia. Um fluxo menstrual muito intenso é comum em mulheres. Muito comum em mulheres jovens. Muito comum em mulheres jovens. A nossa conduta na anemia sempre daí acompanhar com um hematologista, né? Acompanhar, às vezes a pessoa tratou e ela tem uma anemia que a gente chama de fisiológica, é dela mesmo. Quer dizer, a gente fala que as pessoas são diferentes, então não é que você tem que ter uma hemoglobina acima de 12 para você ser. Às vezes a pessoa tem uma hemoglobina de 11 e ela viveu a vida inteira assim e o organismo dela está adaptado para aquilo. E daí, obviamente, você vai fazer uma cirurgia com cuidados também. Exatamente. Porque a gente toma os cuidados independente da paciente ter anemia ou não. Mas o que não pode é a paciente não ser investigada previamente. Exatamente. Vai lá, descobriu uma mulher jovem com ciclo menstrual intenso. O ginecologista, o hematologista vão dar o hormônio, vai segurar o ciclo menstrual, vai sumir a anemia, vai operar tranquilamente. Tá? É eletivo, é para ela melhorar. Né? Então, faz no momento adequado. Agora vem uma pergunta para os dois. Quando um cirurgião plástico recomenda uma paciente para o infectologista e quando o infectologista acha que é prudente ter recebido esse paciente de um cirurgião?
E daí, vinculando essa pergunta, tem uma idade que obrigatoriamente o médico tem que recomendar? Que eu vejo muito casos de pacientes mais idosas, que tomam mais remédios, mais vitaminas, estão acima de 60 anos. Tem que obrigatoriamente passar para o infectologista ou não? Não, eu vou responder, tá? Vou começar pela minha visão, depois da tua. Eu entendo que o infectologista, primeiro nós somos uma especialidade que a maioria da população não sabe que a gente existe realmente. Ninguém acorda de manhã e fala, que vontade de ir no infectologista hoje, né? Eu ando de Uber direto e eu falo para a pessoa, pergunta, o que você faz com o infecto? A pessoa olha para você com aquela cara de, o que isso Vamos mudar de assunto. Então, o que o infectologista faz, Jaime? Conta um pouquinho como é teu dia a dia. O infectologista é o clínico geral que se dedicou a estudar infecções, tá? Então a gente lida com todo tipo de infecção. Eu digo que é de A a Z, de AIDS a Zika. Então a gente vai todas as infecções. Habitualmente nós acabamos ficando com as infecções complicadas. O AIDS e Zika, que eu citei como exemplo. Dentro de infecções hospitalares, normalmente a gente trata as infecções mais complexas ou as mais difíceis realmente, ou está tendo germes resistentes, alguma coisa. Então nós acabamos, e nós fazemos muita prevenção. Nós lidamos com controle de infecção, com vacinas, com a medida de saúde em geral. A propósito, se alguém aí que está assistindo a gente é contra vacinas, por favor, repense sua posição. A gente não precisava ter sarampo acontecendo no país, em Curitiba, por causa disso. Mas eu não quero fugir do foco. Eu entendo que o infectologista ele deve ser procurado para as infecções mais complicadas. Infecções superficiais, infecções simples, quem vai manejar é o próprio cirurgião. Agora, é uma infecção que ele está percebendo que o antibiótico não resolveu, ou a paciente está insegura, ou a paciente tem várias doenças. Opa, vamos trabalhar junto para poder tentar resolver isso. Do ponto de vista preventivo, em teoria, qualquer médico que fosse fazer o pré-operatório de um paciente deveria ver o paciente num contexto global. Só que, infelizmente, o que a gente percebe acontecer? Vai lá, faz um check-up, nada contra os cardiologistas, mas o cardiologista diz que o coração está bom para cirurgia. Mas não viu que ela tinha uma psoríase onde você vai operar, ou que tinha uma frieira e vai fazer uma cirurgia de próstata de joelho, ou não viu que a creatinina estava alterada, não viu outras coisas, principalmente nos idosos. Então, assim, a pessoa com mais idade, o ideal seria que ela tivesse um pré-operatório com um clínico muito bom. Ele pode fazer esse swab, ele pode fazer todas as orientações. Ou, na falta dessa pessoa, daí poderia procurar um infectologista para ver. Como regra geral, a gente acaba nem recomendando o infectologista sempre para isso. Mas como hoje as pessoas estão deixando de fazer, nós estamos voltando a fazer isso daí. Eu acho que a medicina, ela cada vez mais tem se tornado colaborativa, né? Isso. Eu tenho um paciente com uma artrite reumatoide. Eu vou querer a opinião do reumatologista. Perfeito, claro. Eu tenho um paciente que tem uma história de neurocisticercose, alguma alteração neurológica. Eu vou querer o laudo, inclusive, do neurologista. Claro. Eu tenho um paciente que me fala, doutor, eu fiz 5 cirurgias e infeccionaram as 5. Opa, Peraí. Essa aí nós vamos conversar diferente. Então, exatamente. Perfeito. Eu acho que todas as especialidades, elas se complementam. Com a medicina, ela cresceu demais, muito conhecimento. Não tem como você ter alguém que faça tudo. Então, a ideia de você ter um colega nas diferentes áreas é exatamente para trazer o melhor possível para o Perfeito, paciente. concordo plenamente. E dentro disso que ele falou, o que eu acho que é muito importante é a paciente não deixar de comunicar ao médico aquilo que ela imagina que seja bobo. Então, eu tive uma infecção numa cirurgia 2 anos atrás, mas não aconteceu nada. Ou eu tive um problema sério no parto, ou a minha gestação foi difícil. Gente, toda informação é importante. Gestação é uma informação importante? Com certeza absoluta. Então, assim, a mulher tem que ver se não está até com uma gestação que ela não está esperando, um atraso menstrual. Eu vou dar um exemplo dessa questão da relação confiança, né? O contrário. A paciente é minha, ela acompanha comigo por AIDS e quer fazer uma prótese de mama. Doutor Jaime, será que eu tenho que contar para o cirurgião plástico mesmo que eu tenho AIDS? Ela é jovem, ela é bonita, ela tem direito a fazer isso. Eu falo para ela, é claro que você tem que contar, querida. E já pode contar que você está com o teu vírus 0, tua imunidade é boa baixa, e o teu risco é igual a qualquer outra mulher. Ela mesmo tem um preconceito. O meu risco é igual? E por que eu tenho que contar assim mesmo? Por uma questão de relacionamento e confiança. Né? Porque ela estando tratada, ela não traz risco para ele. Mas se ela não tivesse tratada, traria risco para a equipe cirúrgica. Então, mas ela está tratada. Mas daí é questão de relacionamento, de confiança e podendo toda a equipe trabalhar em conjunto também. A gente já teve casos de paciente que omitiram a informação, seja por vergonha. Mas, gente, não tem que ter vergonha de falar, de contar para o médico aquilo que tem. Tem que ter vergonha de depois, se acontecer um problema, saber que omitiu e colaborou, com algo que possa estar acontecendo. Eu acho que quanto mais informação o paciente leva para o médico, sempre falo, se tiver um problema, nós dois vamos ter que resolver, o médico e o paciente. Mas o corpo continua sendo do paciente.
Então, quem mais vai se beneficiar de uma relação muito clara, muito transparente, vai ser sempre o paciente. Perfeito, concordo totalmente. Temos um médico participando, assistindo a live, e ele mandou uma pergunta. Então, vamos abrir um parênteses na cirurgia plástica aqui para falar sobre a pergunta dele. O Dr. Rogério Fux. Ele pede para comentar sobre os cuidados e orientações sobre infecções pós-prótese de joelho e quadril, então cirurgias grandes, né, com uso de implantes externos, e outros locais como urinária, intestinal, e depois vai fazer a plástica. Perfeito. Entendeu? E é bem interessante essa pergunta do Rogério, porque na prótese de joelho e de quadril, se o paciente está principalmente nos primeiros 6 meses a 1 ano de pós-operatório e ele faz uma infecção importante, uma infecção urinária com febre, uma infecção de pele e partes moles, ele tem um risco relativamente grande de vir a fazer uma bacteremia e se instalar na prótese do quadril, do joelho. O que a gente não vê acontecer em mama. Talvez por uma questão de idade da paciente, pela grande vascularização da mama também. Cirúrgico menor. Não, mas isso eu estou falando assim, o paciente já pôs a prótese e já está bem. A prótese está bem. É quando a bactéria vai para o sangue. Ele está ótimo, ele está 6 meses, ele está feliz, e daí ele faz uma infecção urinária. Entendeu? Então, nos pacientes de prótese de joelho e quadril, e a gente tem vários pacientes com bastante idade que acompanham junto com o Rogério, a gente tem visto isso. O paciente faz essa infecção, aí passa alguns dias, daqui a pouco ele está com esse joelho super inchado, com esse quadril super doído. E a gente daí tem que abrir, reoperar para tentar salvar essa prótese. É importantíssimo fazer diagnóstico precoce porque a gente consegue salvar esses casos. Graças à qualidade do tecido mamário, à idade dos pacientes, outras coisas, a gente não vê isso acontecer tanto em prótese de mama. Provavelmente vamos começar a ver no futuro, à medida que as mulheres envelhecerem com essas próteses e forem fazer as trocas com muito mais idade. Porque daí talvez a qualidade de vascularização do tecido já seja diferente. Então a mensagem que eu acredito que o Rogério quer passar é que o paciente que tem um implante, uma prótese cardíaca, uma prótese de joelho, e ele faz uma infecção em qualquer outro local, ele deve procurar assistência médica e ser tratado precocemente. Pelo cirurgião que operou? Por qualquer médico. Não negligenciar essa outra infecção. Isso, né? para evitar que essa infecção eventualmente venha a se aproveitar e se instalar num foco diferente. Exatamente, não negligenciar infecções depois que ele tem uma prótese implantada. Então essa história de tomar remédio em casa quando tem infecção urinária? Não. Faz um exame, procura assistência, vai se tratar Não, corretamente. especialmente em relação ao antibiótico, né? Você nunca deve tomar remédio em casa. Que esse uso indiscriminado que está matando as bactérias, digamos assim, mais fracas e está criando bactérias mais resistentes. E a gente vem vivendo um problema sério de resistência mesmo. Agora, indo nessa questão da prótese de quadril. Prótese de quadril, sou completamente leiga. Tem validade, assim como prótese de mama? Então, assim, a longo prazo mesmo, assim, coloquei a prótese de quadril de joelho. Deu lá 5 anos, estou com uma infecção urinária. Vou tratar. Ainda existe esse risco de fazer essa bacteremia? À medida que o tempo passa, passou de 1 ano, 2 anos, essas bacteremias é mais raro vir a se instalar na prótese. Mas pode acontecer ainda, tá? A tentativa de salvar uma prótese de quadril e de joelho depende do tempo dessa prótese, é claro, dela estar estável, do paciente estar bem e dessa infecção ter sido feita, diagnosticada precocemente. À medida que uma bactéria fica, ela vai criando um limo, que a gente chama de biofilme. Isso vale para prótese de mama, de joelho, de quadril. Então, se você atrasa o tratamento, a hora que você chegar com o tratamento, você já não resolve mais. Você mata a bactéria superficial, da pele, da gordura, do músculo, da mama, mas você não chega na prótese. Então, chegar precocemente resolve mais. As próteses têm uma durabilidade, sim, cada vez mais longa. Rogério, se eu falar bobagem, você depois corrige a gente. 15 anos é uma durabilidade média hoje bem tranquila para as próteses, mas é claro que depende do peso do paciente. Se esse paciente vai querer correr, a prótese não foi feita para ficar recebendo impacto. Ele vai poder andar de bicicleta, ele vai poder ter uma vida normal, mas ele tem que preservar, ele tem que cuidar disso. Ela vai gastar mais ou menos conforme ele cuidar disso também. E daí, eventualmente, ela pode ter que passar por uma revisão, que é a troca, que é o que você estava falando. Então, a troca normalmente é feita quando começam a surgir sinais que essa prótese esteja soltando. Desgaste, né? Desgaste dessa prótese. Que é mais ou menos o que a gente recomenda nos implantes mamários, né? É mais ou menos o que é recomendado. É um material, né, que sofre um desgaste natural. Eu acho que até no caso das próteses ortopédicas, o desgaste do próprio osso em volta, né? Isso. É diferente da nossa, que é a prótese de mama, ela mesma sofre o desgaste, a prótese. O outro não, você tem um material muito rígido, um metal,
e ele é fixado no osso, isso vai desgastando, o parafuso vai ficando frouxo e ela perde. As próteses têm o que a gente chama de osteointegração, né? Quem segura a prótese mesmo é o osso do paciente. Então, esse paciente envelhece, ele tem osteoporose, ele tem outras coisas. Se ele usar de forma inadequada, é bem isso, vai ter esse desgaste e isso, só que daí surgem sinais. Surgem sinais de dor, outras coisas. Por isso que o paciente tem que fazer acompanhamento com o ortopedista também, anualmente, para verificar com raio-x se isso está adequado. Aí a prótese de mama tem que fazer o acompanhamento conforme o cirurgião plástico recomenda o acompanhamento. Perfeito. Tratamento dentário de longa duração também aumenta a chance de infecção? Sim, a boca do ser humano é altamente contaminada, né? Então, não é um tratamento de limpeza ou de uma cárie superficial. Nós estamos falando de um implante que ou implante, que cada vez é mais comum, são os grandes implantes. Então, e essas lentes de contato essas são procedimentos superficiais. Tá? Essas lentes tiram uma camada superficial do esmalte, né? Aí não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim a longo prazo, isso aí é outra conversa. Mas os grandes implantes de tratamento de canal, eles podem causar bacteremia. Então, existe uma recomendação de antibiótico profilático para o paciente que tem uma prótese no coração. E isso foi extrapolado para próteses ortopédicas, tá? Nunca li nada de extrapolar isso para próteses de mama, porque o risco lá realmente é muito pequeno por ser envolto por um tecido que protege, diferente do osso, cápsula, que é um tecido menos vascular. Isola completamente. Porque a prótese de mama vai ter uma cápsula, como se fosse aqui um tecido no meu avental que vai envolver um saco completamente a prótese. Então o organismo ele não tem tanto contato com a prótese. Então nesse aspecto, me corrija se eu falar uma besteira, a prótese é um pouco mais protegida das bactérias chegarem nela. Do que o osso, sim. O osso já é um tecido que, infelizmente, não tem todo esse envelope de proteção, articulação. É um tecido menos vascularizado, então são características do tecido e do próprio paciente. Sim. A maioria dos pacientes que põem prótese estão na 6ª década, 7ª década, 8ª década. Exatamente, nós temos pacientes de mais de 90 anos colocando prótese e estão super bem, porque eles querem jogar golfe, eles querem retomar a vida. Então dá. A medicina propicia isso para as pessoas. Só que a gente tem que ter os cuidados adequados. Medicina é medicina, nada é garantido, cada corpo é único e para isso que existem os médicos, os cuidados. Lembrando que a fonte de informação mais segura sempre é o médico que estudou para isso. Vamos agora voltar um pouco para a prótese mamária. Prótese mamária é um corpo estranho, assim como as próteses que a gente falou de quadril ortopédica. Sendo a prótese mamária um corpo estranho, se houver uma infecção, né, uma contaminação, uma rejeição ou até mesmo uma rejeição, o procedimento é imediata retirada da prótese, tem que ficar sem a prótese. Porque eu vejo que tem até grupos no Facebook de rejeições de prótese, pra mim não deu. Como que é a postura daí dos colegas, daí agora envolve muita parte do Nardel em relação, preserva, se não se preserva, porque é um choque para a paciente, se ela colocou a prótese, deu 2 meses, 3 meses depois, teve uma extrusão, uma rejeição, tem que ficar sem um implante. Às vezes a rejeição não acontece nas duas mamas e elas sempre se perguntam, por que aconteceu só de um lado, não aconteceu nos dois? Né? Então... explica aí um pouquinho, assim, essa ideia. Eu acho que são situações diferentes, né? Uma coisa é uma contratura da cápsula da prótese, na qual você vai explorar e não existe uma infecção macroscopicamente visível, não existem sinais e sintomas de infecção. Não está quente, não está vermelho, não teve febre, não tem uma situação, quer dizer, a condição local é muito boa. Você pode perfeitamente trocar imediatamente por outra prótese. A outra situação é mas você dá pegar um antibiótico, né, nesse caso? Depois do pós-operatório. Não necessariamente, né? Você vai fazer a conduta do antibiótico vai ser a mesma numa cirurgia. Você dá antibiótico quando você acha que tem a indicação. Antibiótico profilático na veia, imediatamente antes da cirurgia, sempre é feito, tá bom? A outra coisa é você ter uma paciente sabidamente com uma infecção, com uma cultura positiva. A paciente veio para você e já teve um líquido que você mandou para o exame, você sabe que tem uma bactéria nessa região. Ou que você encontra localmente, você vai tirar a prótese, tem um bolsão com secreção, alguma coisa que você sabe que mecanicamente ou macroscopicamente você vai limpar, mas microscopicamente você não tem essa garantia. Daí o ideal é realmente esperar, mandar para o infectologista, essa paciente que eu acho que a gente tem que ter uma colaboração de um colega, tratar o período que tem que ser tratado e voltar a operar em 1 a 3 meses, isso dependendo da cada existem cada vez mais estabelecidos os critérios de quem a gente pode tentar salvar o material implantado e quem a gente não deve salvar o material implantado. Os critérios que o Adel colocou são bem claros, né? Está numa fase inicial. É uma infecção superficial, não tem por que eu tirar essa prótese. Isso aqui eu tenho que fazer uma limpeza superficial, eu tenho que monitorar, eu tenho que fazer curativas e tenho que tentar com remédio. Essa tentativa pode ser curativa e resolver, ou pode, infelizmente, na sequência eu perceber que ela já estava profunda e eu ter que tirar essa prótese.
Então, isso às vezes a decisão não pode ser também ser tomada no primeiro momento. E é muito difícil porque quando você fala para a paciente, talvez tenha que tirar, ela já põe na cabeça, vai tirar. Vai tirar. É isso. Então, tem pacientes que ao fazer a infecção, que a gente fazer as medidas corretas, você salva, não precisa prótese, não precisa tirar, fica, fim do assunto. Muitas vezes, se a infecção é totalmente superficial, o tratamento é simples, é pomada, é pouco tempo de remédio, fim do assunto. Uma infecção mais profunda que se tentar salvar, muitas vezes é muito mais curativos, é remédio por um período longo, às vezes chega a meses de tratamento, porque você está tentando tratar não só a pele, mas lá profundamente todas as camadas. Essa camada que o Adel estava colocando, tá? Diferente de próteses ortopédicas que tirar o paciente vai ter uma capacidade motora, aqui tirar tem uma questão estética muito importante, é claro, para a mulher, mas é muito mais simples tirar e colocar do mas que... não tem um problema funcional, né? Exatamente. Uma coisa é você pôr uma prótese no coração, uma válvula do coração, como é que tira e põe outra? Sim. É uma coisa muito mais complicada. Então, os critérios da gente tentar De manter preservação. ou não manter mudam conforme o tipo de implante. Perfeito. Para próteses mamárias, normalmente os sinais são de infecção superficial ou estou em dúvida, a gente tenta salvar. Não está evoluindo bem, normalmente o cirurgião vai fazer esse trabalho em conjunto. Perfeito, perfeito. Então, a paciente pediu para tanto a doutora Del quanto o doutor Jaime falarem sobre as doenças autoimunes. Ela pediu em especial para falar sobre a psoríase. Fala um pouquinho primeiro para quem não entende o que é psoríase. Tá. E qual é a sua relação, né? Então, relação à infecção e como que a paciente... Se a paciente tem a psoríase, ela tem que ter uma preocupação a mais quando ela realiza a cirurgia? Como que... Então vamos falar primeiro de psoríase, depois a gente fala de autoimune, depois a gente cruza autoimune com mama. Senão fica muito longa a resposta, né? Vamos lá. Então, psoríase é uma das doenças autoimunes. Existem várias. Doenças autoimunes são doenças em que os anticorpos da pessoa atacam a própria pessoa. Então, nós temos anticorpos que estão aqui querendo defender bactérias da garganta, da pele, do intestino, protegendo a gente. Ele acha que tem alguma coisa errada e nos ataca. Então, existem os chamados também reumatismos ou doenças autoimunes. Existem de olho, de fígado, de pele, de juntas. Os mais conhecidos, os reumatismos, são os das articulações. A doença mais comum é até a artrite reumatoide, a doença autoimune mais comum. A psoríase é uma das mais comuns também. E a psoríase, ela pode ser somente de pele, e 30% dos pacientes que têm psoríase podem ter o que a gente chama de artrite psoriática. Além da pele, ela tem as articulações comprometidas também. Na pele, é só uma doença de pele. É que você nunca viu alguém com uma psoríase extensa. A pele está toda descamada, toda machucada, coça, ela está no vivo. Está totalmente no vivo, criando grandes placas de descamação. E isso pode cobrir grandes superfícies corporais. Ela pode ser só pequena, cotovelo, ela pode ser só mínima, mas ela pode ser muito extensa. Tá? Então, essa doença em si só já facilita infecções de pele e infecções articulares. Se essa paciente for fazer qualquer procedimento estético que envolva a pele com ou sem implante, ela tem a pele aberta. Uma das camadas de proteção dela já é aberta. Então ela tem um risco um pouco maior de vir a fazer infecção. Está proibido fazer uma cirurgia para ela? Não. Agora, se a área que vai ser cortada, ela tem a psoríase bem no local do corte, não é recomendado, né? É uma imprudência. Ela teria que ser tratada para melhorar. Os tratamentos evoluíram muito da psoríase. E hoje nós temos até linhas de medicamentos biológicos injetáveis que trazem o paciente muitas vezes para uma remissão muito boa da doença. E ele vai ter que estar bem da doença para poder fazer. Agora, ele tem uma psoríase que pega o cotovelo e ele quer fazer uma prótese de mama, tem um problema. Até psoríase que pega um pouquinho a orelha e vai fazer uma cirurgia de mama ou de abdômen, tem problema. Então, a pele tem que ser muito bem inspecionada nesse paciente, porque às vezes ela tem pequenas lesões. É bom senso, né? É bom senso. É o bom senso que impera. Eu acho que a pergunta também tem a ver com muitos boatos que surgiram, Adel, para ver até a tua opinião, sobre colocar prótese de mama e isso causar doenças autoimunes. Isso até saiu agora na última. A Plástica é a revista mundialmente mais conceituada, uma revista americana de cirurgia plástica, e saiu a última agora, no mês passado, saiu de que não existe a síndrome Asia, né? Que o pessoal fala que vou ter a próstata, desenvolver doença autoimune, ou estou indisposta, tem uma série de sinais e sintomas, e o estudo sendo conclusivo que não existe nenhuma evidência que correlacione o implante mamário com qualquer uma dessas doenças. Então, muito se fala
né, o que a gente vê é que várias doenças estão sendo mais frequentes. E daí a pessoa ela colocou a prótese, ela acha que é por causa da prótese. É que nem a história da amamentação. Tem mulheres, 5% das mulheres não amamentam. Nunca mexeram na mama e não aumentam, porque o bebê não puxa direito, porque o mamilo, o bico do peito não é bom, porque a pessoa está nervosa. Mas se ela colocar uma prótese e não amamentar, ela vai associar em praticamente 100%, ela fala, por causa da prótese. Isso não necessariamente. E o mesmo vale para a questão das doenças autoimunes. Não existe ainda uma correlação científica de doença autoimune com implante. Eu costumo brincar que essas correlações é igual que antigamente faziam com a lua. Ah, foi a lua cheia. Ah, foi isso, foi a maré tal. Então as pessoas têm uma necessidade de causa e consequência. Elas têm essa causa e consequência com a vacina, a gente acabou de falar. Ah, a vacina causa autismo. Não, a gente aumentou a nossa capacidade de diagnóstico e todo mundo é vacinado. Ah, então será que é? Ah, põe prótese de mama em mulher de meia idade. É a faixa etária que às vezes acontecem essas doenças. Então, não tem... Os estudos servem para poder documentar e chancelar que não tem relação. Nódulo mamário, a gente tem visto que tem aumentado muito o percentual de mulheres acima de 25 anos que vão fazer uma mamografia e ver um nódulo. Aí já assusta muito, né? E normalmente, grande parte dos nódulos são benignos, né? Aproveitando a deixa, será que as mulheres não estão fazendo mais exames? Será que os nódulos não existiram sempre e agora estão sendo diagnosticados? Ou as máquinas estão mais evoluídas? É que, na verdade, o Jaime está comentando, às vezes a gente não consegue achar uma causa exata. As coisas são multifatoriais, tem vários fatores que influenciam. E você não consegue achar lógico, tem vezes que você sabe exatamente a causa, mas às vezes não se acha uma causa. Então, daí as pessoas começam exatamente a querer achar e correlacionar ideias erradas. Vamos ir para contratura capsular. Contratura capsular é uma modalidade de rejeição? O que é? A gente falou da cápsula da prótese, certo? Essa cápsula da prótese é para ser um tecido fininho, e só para o organismo não ficar tendo contato com a prótese, porque isso inclusive estimula o próprio sistema imune da pessoa, porque está irritando, isso é um corpo estranho. Então ele vai encapsular tudo que estiver praticamente dentro. Os fios de sutura têm uma cápsulazinha em volta, então o organismo ele tende a isolar corpos estranhos dentro dele. Às vezes essa cápsula, as células que estão em volta dela, elas começam a contrair, elas começam a apertar, são os chamados miofibroblastos, são células que têm uma porção muscular e elas começam a apertar. Então a prótese começa a ficar mais dura, às vezes dolorosa e em alguns casos até deformada. É uma forma, não dá para dizer que é uma rejeição completa da prótese, mas é uma forma do organismo dizer que realmente ele não está aceitando aquele corpo estranho. E o que é mais curioso nisso é que você tira a cápsula, tira a prótese inteira, você coloca outra prótese da mesma marca e muitas vezes você não tem, quer dizer, na grande maioria das vezes na troca, você acaba não tendo a contratura. Então não tem a ver com o produto, o silicone, mas é mais ou menos, é que rejeição, medicamente falando um pouco também, mas é mais ou menos uma forma, entenda como de rejeição. E isso ocorre por interferência de bactérias externas ou nada a ver? É um tipo de infecção? Existem várias teorias, nenhuma delas totalmente comprovada, mas o talco da luva do cirurgião, corpo estranho, pequenos hematomas que causam uma reação inflamatória maior e pequenas microinfecções que não são clinicamente, quer dizer, a pessoa não tem uma infecção da mama e depois fez a contratura, ela pode ter isso. Mas a pessoa não teve nada e a mama começou a ficar dura. Então, às vezes, microinfecções, aí entra a questão do funil de Keller, de você não esfolar a pele, para você não levar bactérias para dentro, para você ter o ambiente o mais ideal possível para esse implante e você minimizar a chance da contratura, que também é muito rara, a gente fala hoje 0,25% dos casos, é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, para você provar que algum produto como o funil diminui a questão da contratura capsular, você vai ter que ter um tempo e estudos maiores para você realmente chegar a a microbiologia, que é a ciência que estuda as bactérias, ela vem melhorando muito a sua capacidade de diagnóstico também. Então o que acontece? Nós vamos pescar, não achei nenhum peixe, quer dizer que não tem peixe no mar? Não, quer dizer que naquele dia, naquele lugar, não achei. Tá? Então hoje a gente tem conseguido pegar, às vezes, uma placa, um parafuso, uma prótese de mama e mandar para técnicas chamadas sonicação e outras coisas que aumenta a chance de, caso haja uma bactéria que causou isso, eu identificar. No caso da prótese de mama, não muda muito a conduta, porque aqui é um tecido que fica com muita qualidade de vascularização para uma nova prótese. Diferente de um tecido ortopédico, que achar mesmo mínimas quantidades de bactéria, a gente vai pecar para mais e vai tratar.
Então muda de um para o outro e por isso que a gente é mais agressivo no diagnóstico em algumas áreas e menos agressivo em outras áreas. Mas essas situações a gente também vem tentando procurar porque a gente não sabe. Tem alguns que você vira do avesso o paciente, mas todas as técnicas genéticas que você quiser, não vai achar. Não tem, é uma resposta do paciente. Assim como tem pacientes que cortam e fazem uma cicatriz linda, e você corta, outro faz uma reação exagerada. É uma tendência genética, que é lógico, de outras coisas, pessoal. Uma gravidez Pessoal. e na nanoplastia não fez, ou vice-versa. Na gravidez teve uma cicatriz ruim, né? Exatamente. Perfeito. Foram todas as perguntas, mas eu acho que legal deixar um recado. Se fosse para dar uma dica para quem está em casa assistindo a live, o que veria de dica sobre a parte da Eu acho que, assim, vou falar como um leigo agora nesse momento, tá? Que decidisse fazer uma cirurgia plástica ou recomendasse uma mulher fazer uma cirurgia plástica. Procure um bom profissional. É o que mais protege uma pessoa de complicações. Porque esse profissional, primeiro ele vai ver se há indicação do procedimento. Segundo, ele vai ver e vai discutir com você todos os prós, porque a pessoa quando vai para uma cirurgia, principalmente estética, ela está só com os prós na cabeça. Ela tem que entender todos os riscos. Risco zero não existe. Se você pegar um cirurgião que falar para você que tem risco zero, procura outro cirurgião. Porque ele está minimizando uma coisa que não existe risco zero. Tá? Escolher o cirurgião adequado, fez isso, é cuidados de vida de forma geral, é ter qualidade de vida, ter saúde, se alimentar bem, todas essas questões de saúde que as pessoas sabem, não fumar e tal, para poder ir fazer o procedimento. Entenda que o procedimento cirúrgico não é cirurgiazinha. Não existe, não é lipinha. Não é lipinho, não existe lipinho. Obrigado. Eu tô gostando mais de você, né? E é impressionante como as pessoas acreditam nisso e daí querem fazer tudo de uma vez só. O risco está relacionado aos cuidados que a gente acabou de falar todos, ao profissional e também ao tempo cirúrgico. Quanto mais procedimentos, você está jogando com mais cartões. A chance de um deles ter problema é maior, você vai sangrar mais, é mais tempo de anestesia. Então, tem que também respeitar o limite de cada pessoa. Ah, mas a minha amiga fez com você 2 cirurgias e para mim você quer fazer uma por vez. Porque eu enxerguei em você mais risco, menos risco e vamos individualizando. Então, de tudo que a gente falou, o bom senso é o que impera e bons profissionais. Perfeito. Eu acho que a dica é essa, escolher bem o profissional em todas as áreas. Você tem que, essa escolha é muito importante, ela não pode ser baseada pela internet, pelo Facebook, pelo médico que tem seguidores e popular, e muito menos por quem promete resultados milagrosos, né, e minimiza os riscos. Eu acho que isso é muito importante. Depois, qualquer dúvida, você escolheu esse profissional, você tem que ter acesso a ele, então você volta para esse mesmo profissional. Isso também é super importante. Mas antes de você terminar, se eu puder, eu queria falar um pouco de outro assunto com o Jaime. O Jaime faz um negócio muito interessante, que é uma parte da medicina e da prevenção de vacinas para viajantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa que muito pouca gente faz. E o Jaime está aqui em Curitiba, viajando pelo Brasil inteiro para consultar com ele. Eu acredito que a maioria das pessoas que está ouvindo não sabe até que existe esse tipo de... Na verdade, no exterior existe uma especialidade chamada Travel Medicine, que é a medicina do viajante. No Brasil não foi reconhecido como especialidade, a gente criou uma sociedade brasileira, já tem, acho que agora, 6 para 7 anos. Nós somos ligados à sociedade latino-americana, à sociedade internacional, e são realmente pessoas que se dedicam a, principalmente, prevenção, a orientar medidas para que a pessoa que vai viajar para uma área não tenha problemas. Mas como assim viajar ter problemas? Nós vivemos, por exemplo, num país continental. Tem lugar no país que tem malária, tem lugar que não tem. O surto de Zika aconteceu num lugar, não aconteceu no outro. Então, esses profissionais normalmente estudam muito essa epidemiologia para fazer orientações adequadas para aquela região. Então, acabam me procurando pessoas que vão para lugares mais exóticos, realmente. Sudeste Asiático, Oriente Médio e outros lugares mais, ou fazer passeios mais exóticos. E tudo isso a gente acaba estudando. Risco de doenças, prevenção, outras vacinas. Então, tem vacinas que não fazem parte do calendário. E também o contrário, a gente acaba atendendo pessoas que estiverem nessas regiões e trazendo alguma coisa diferente. É uma área que vem crescendo no país e a gente vem montando alguns cursos até. A Sociedade Latino-Americana está com um curso no ar agora. A gente está gravando aulas para poder falar sobre isso. Legal. E essa área vem se dividindo em áreas maiores ainda. Eu agora estou começando a fazer menos essa parte e me dedicar mais à área remota, que é realmente um maluco que vai para a montanha,
O cara que vai escalar, mergulhar e vai para outros lugares. Tipo você assim, que vai botar Tipo eu, assim, porque a gente acaba daí tendo uma outra área. É frio, é calor, é neve, é altitude, condições extremas. Daí é bem interessante. Então isso é interessante, eu só quis deixar aqui uma Obrigado. dica de que você... Não, é verdade, você vai viajar, você está em dúvida, né, pessoal, mas será que precisa de vacina para aquele país ou não precisa? Vai passar, vai fazer escala ali, eu acho que a gente se programa tanto para uma viagem e é um negócio tão especial para a família, muitas vezes, né? E que a gente não quer, às vezes, evitar uma medida preventiva simples, né? Ter um sabor. Então, última pergunta, minha agora. Febre amarela, 10 anos validade mesmo, Bruno? Não, agora é eterna. A vacina febre amarela tem 3 anos para cá, a recomendação internacional é que basta uma dose para a vida. Perfeito. Mas se você for viajar, tem que pegar o certificado internacional. Então, não precisa repetir. Não. Dica final, prevenção é tudo. Prevenção é tudo. Cuidado pré-operatório, cuidado sempre com a tua saúde, não se negligenciar. Aí, obrigada a todos que participaram da live. É isso? É isso, queria agradecer a todos, agecer ao Dr. Jaime que veio aqui com a gente. Deixou é sempre bom ver os amigos. Mulheres em casa, né? Obrigado. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite.